Olá, está começando mais um programa Café com Vereador, aqui na TV Câmara de Montes Claros, onde toda semana nos encontramos para tomar aquele cafezinho e bater um papo com o vereador para saber como é que anda o parlamento dele, como é que anda o mandato, como que está o trabalho dele na nossa cidade. E hoje vamos conversar com a vereadora Maria Helena Lopes. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, querida. Um bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. É uma honra estar aqui batendo esse papo com todos vocês. Vamos começar falando que é o seu quarto mandato como vereador e o terceiro consecutivo. Como é que foi essa eleição? Olha, a eleição, principalmente para a mulher, tem diferença sim. Não adianta falar que não tem diferença, porque tem diferença sim. Tanto assim que eu fui vereadora no ano de 2000, fiquei 3 mandatos fora, mesmo tendo muito voto, e voltei em 2016 e desde então nós estamos aí no terceiro mandato consecutivo. Essa eleição, essa última, foi um pouco mais fácil porque a gente vem com um projeto junto com o prefeito Humberto Souto. Uma nova maneira de fazer política em nossa cidade. Ele conseguiu mudar muito essa mentalidade. Não era mais aquela troca de favores com a Câmara, né? Então, a população sentiu isso, a importância de uma administração séria, honesta e também de uma Câmara que pôde participar, reivindicar, fiscalizar e não fazer aquela politicagem barata de troca de favores. Então, isso refletiu muito, tanto assim que a renovação foi muito pequena, Sim. né? Foi um trabalho muito em conjunto, executivo e legislativo. Muito em conjunto. E a população, ela entendeu essa maneira nova de fazer política, né? De que realmente a gente quer trabalhar e não fazer politicagem. Então, isso foi muito bom. Foram quase 3.020 pessoas que confiam no seu trabalho, né? Nós tivemos 3.619 votos, né? Isso foi muito importante porque a gente vem numa crescente de votos, as pessoas vêm entendendo qual é o papel do vereador, que é legislar, né? Que não é o vereador que executa, isso é papel do prefeito, mas que o vereador, hoje, ele participa da administração através das emendas impositivas, né, que o vereador reivindica, que ele tem voz através do parlamento, né, que o vereador ele fiscaliza, que ele cria leis importantes. Então, nós conseguimos demonstrar o verdadeiro papel do vereador. Falando em emendas impositivas, esse foi um grande marco nos 8 anos que o saudoso Humberto Souto ficou aqui na comando da nossa cidade. E o Guilherme manteve esse legado aí das emendas impositivas. Qual a importância dela para o legislativo? É uma autonomia? É uma autonomia. Dessa vez, o povo realmente tem a voz, né? Então, nós fomos chamados nas comunidades. Eu vou até dar um exemplo, porque ontem mesmo nós estivemos no bairro Santo Amaro. Nós estamos no 1º ano de mandato, né? Antigamente as coisas aconteciam nos últimos anos, nos 2 últimos anos. No primeiro 6 meses ainda. Exatamente. Nem estamos ainda no 6º mês, né? Nem completou. E ontem nós estivemos no bairro Santo Amaro, onde fomos executar emendas impositivas, junto até com o vereador Edson, de 4 ruas importantes, que é a Geralda Monteiro, que dá acesso a outro bairro, ao prolongamento do bairro, né? Que é chamado Morro dos Macacos, a Juca Malveira, a Rua 23 e Madre Teresa. Então, quer dizer, as nossas emendas impositivas, elas estão sendo executadas ao longo do mandato, e não somente no período eleitoral, como era feito antigamente. Então, o Guilherme, ele continua no mesmo estilo de Humberto Souto, porque ele era o técnico que executava as obras, né? Então, isso é importante a gente ressaltar, cada um com sua personalidade,
que às vezes as pessoas falam assim, Maria Helena, o Guilherme não é Humberto. Não é mesmo, não, gente. Cada um tem sua personalidade. Mas o importante é fazer as coisas com compromisso, com honestidade, né? E continuar um trabalho sério na nossa cidade. E isso o Guilherme vem fazendo. E essa emenda impositiva, porque a demanda chega para o vereador. E o vereador que está ali dia a dia com a população, e ele leva essa demanda para o executivo, o prefeito. E a emenda impositiva, Cris, ela não é um ofício. A emenda impositiva, ela é um projeto de lei que é votado no orçamento, né? Então, isso está colocado no orçamento em que o prefeito ele tem que executar. Sim. Então, isso não é um ofício, um simples ofício. Vou ver se faço. Que eu vou ver, eu vou decidir se eu vou fazer ou se eu não vou. E o Guilherme, ele está respeitando e executando. Sim. Né? Assim como o prefeito Humberto Souto respeitou, alguns prefeitos anteriores tiveram a resistência de colocar as emendas impositivas em Montes Claros. E isso tem feito toda a diferença na nossa cidade. Como que o papel da Câmara Municipal é importante. Claro. Uma das principais propostas que a senhora colocou aqui na Câmara, sempre trabalhando em prol da mulher, uma das bandeiras, né? A mulher contra a violência e tudo mais, foi a Procuradoria da Mulher. Qual que é a função? O que é a Procuradoria da Mulher? Olha, já é de nossa autoria a Comissão para Políticas para Mulheres. A comissão, ela está mais na parte da elaboração de políticas, né? Na proposta de elaboração de políticas para as mulheres, a gente promover esses debates. A Procuradoria, ela é mais efetiva. A Procuradoria é mais de fiscalizar, de participar ativamente com os órgãos que já existem, tanto o Judiciário, o Ministério Público. Ela tem um poder aí mais fiscalizador, de ver de que forma que realmente está funcionando e de cobrar mesmo que essas políticas sejam efetivadas na nossa cidade, né? De que possam estar acontecendo e de que a gente consiga dar essa proteção realmente para as mulheres em situação de violência, mas não só em situação de violência, como, por exemplo, mulheres que estejam em algum cargo, o mesmo cargo que homens, né? E que sintam que recebem menos, que estão sendo discriminadas, elas podem nos procurar, que nós vamos tomar todas as providências, porque isso não pode acontecer. Sim. Então, nós temos que assédio moral, assédio sexual. Então, tudo isso a gente tem que promover na nossa cidade. Então, a Procuradoria é para efetivar essas leis. Então, a gente vai estar funcionando assim, como fiscalizadoras mesmo, sabe? Como se fosse um agente fiscalizador, que já é papel do vereador, mas a procuradora, ela vai ter como se fosse vai estar investida mesmo daquele papel. Como será formada a Procuradoria? Tem a quantidade de pessoas? Tem, serão 3 vereadoras. Aí, de preferência, a Procuradoria realmente, de preferência, mulheres. Porque a comissão das mulheres não significa que tenha que ser. Claro que a gente prefere que sejam mulheres. Mas se nós temos homens que também promovem e que trazem muitas leis, e aqui nós temos vereadores Sim. que trazem muitas leis para a Câmara de apoio a mulheres na nossa cidade. Então, na comissão, tem vereadores que participam com a gente. Claro, e às vezes é até bom Exatamente. O homem escutar o outro homem, entendeu? Exatamente. Não é só uma coisa de mulher, porque a mulher já sabe o que passa. Isso mesmo. Então, na comissão, é até interessante os homens participarem justamente por isso. Para que a gente promova mesmo, porque é importante que o homem também tenha essa consciência, né? Agora, a procuradora não. A procuradora já é mais essa questão da mulher fiscalizando mesmo, Sim. sabe? Então, a preferência é que sejam mulheres mesmo. Já a comissão da mulher, a gente gosta até de trazer os vereadores como parceiros, né? E já está funcionando? Não, a procuradoria, a gente acredita que agora, no mês de maio, a gente vai iniciar. Nós estamos aguardando
o presidente nomear as vereadoras que serão procuradoras e também a gente precisa de um espaço específico. A comissão não necessita de um espaço específico, mas a procuradoria necessita, porque precisa de um espaço dentro da Câmara para receber. Sim, acolher, né? Acolher, receber, né? Nós precisamos também de um assessor jurídico. É isso que eu ia perguntar, se vai ter um amparo jurídico. Vai ter um assessor jurídico específico para a procuradoria. Então, a gente vai ter demandas diárias que a gente quer estar no dia a dia ali acompanhando, sabe? Então, a essência da procuradoria é essa, é ir para a prática, é ir para a ação, né? Enquanto a comissão, a gente elabora políticas públicas, a procuradoria ela vai para a ação mesmo, para a execução, exatamente. E ouvir também as pessoas. Sim, né? sim. Então a gente quer compor a rede, né? Ver de que forma que a gente vai fortalecer. Ajudar já as que já existem, já existe e fortalecer essa rede e buscar soluções aquelas que ainda não estão sendo eficazes na nossa cidade. Vamos mudar agora um pouquinho aqui de assunto, porque também a senhora tem uma atuação forte na zona rural de Montes Claros. Isso. Foi majoritária em algumas regiões, né, como Pradinho, Pentáurea. Como é que está sendo esse trabalho? O que é que precisa a zona rural? O que é que já foi conquistado? Então, eu fui majoritária nas comunidades, na maioria das comunidades rurais da região sul. E o nosso trabalho, a nossa bandeira é que a gente possa ter o mesmo desenvolvimento que a região norte teve, o mesmo olhar. Mas o que acontece em Montes Claros? Nós temos hoje 11 distritos, dos quais 10 estão na região norte e um distrito apenas oficialmente na região sul, que é o distrito de São João da Vereda. Né? Nós não temos outro distrito na região sul. Está tramitando, já está no setor jurídico da prefeitura, já apresentamos, já levamos para a Fundação João Pinheiro, para que Lagoinha possa ser transformada também em distrito de Montes Claros, porque já é uma região que se desenvolveu muito e a gente necessita disso também, para que aconteça lá da mesma forma que aconteceu. Né? Nós vimos em Ermidinha, Santa Rosa, Aparecida, Miralta, tantos outros que tiveram suas vias de acesso asfaltadas. Nós queremos que isso aconteça também na região sul, apesar que Canto do Engenho teve esse asfalto, que foi uma luta também do nosso mandato, assim como a estrada de acesso ali à Somai Nordeste, a empresa Somai Nordeste, que também dá acesso a diversas comunidades, que é Monte Sião, Abóboras, onde eu também fui majoritário, né? Mas nós queremos também para as outras comunidades. E a luta nossa é justamente essa, levar esse desenvolvimento também para a região sul. E é uma região que traz muito para a cidade, né? Muito para a cidade. Por exemplo, a Feirinha do Major, a maioria dos produtores de lá são da região sul. Muitos produtores do Cianorte, região sul. Tem também da região norte, mas também da região sul. São José, né? Também, tem o pessoal do Pentáurea. São José, da maioria das feirinhas, né? Então a gente precisa dar esse apoio para eles, né? Precisa levar desenvolvimento na questão também do acesso ao documento da terra, né? Para a gente fazer uma REURB também, que a gente consiga levar. E se a gente conseguir levar os distritos, montar distritos na região sul, facilita. Sim. Assim como também fortalecer a questão da educação na nossa região, UBSs também na região, sabe? A gente está buscando agora a construção de uma UBS em Lagoinha, né? Então, tudo isso é progresso para aquela região que vem desenvolvendo e crescendo muito, né? A gente sente que muitas pessoas hoje buscam voltar para as comunidades rurais. Sim. Então, a gente quer dar esse apoio. Bem, a gente continua já esse bate-papo, mas vou puxar aqui, vamos para o intervalo. E logo mais continuaremos aqui com o nosso Café com o Vereador. Estamos recebendo hoje a vereadora Maria Helena Lopes.
E continue ligadinho e daqui a pouco a gente volta com o programa Café com o Vereador. Estamos de volta com o programa Café com o Vereador, aqui na TV Câmara, canal 5.3, e você também pode acompanhar depois essa entrevista no YouTube, na TV Câmara Montes Claros. Hoje estamos recebendo a vereadora Maria Helena Lopes. No primeiro bloco, a gente finalizou falando um pouquinho da zona rural, e um dos seus últimos feitos aqui na Câmara foi promover uma audiência pública para buscar melhorias para o mercado municipal. Como foi essa audiência? Teve algum resultado? Então, da audiência, nós montamos uma comissão temporária de 3 vereadores. Sou eu, o vereador Claudinho, o vereador Eduardo Preto, onde nós vamos reunir com o prefeito para buscar soluções, mas ver também qual o projeto que já tem, porque a gente sabe que já existe um projeto para o mercado central de Montes Claros. A gente sabe que as coisas evoluem, né? E o mercado, ele precisa evoluir. O mercado, ele não é só um ponto de comércio, ele é um ponto turístico importante de Montes Claros. Sim. Não tem essa pessoa, todas as vezes que eu vou na Assembleia, que eu converso com algum deputado de fora, eles olham e falam assim, eu fui em tal cidade, mas antes eu passei no mercado de Montes Claros. Sim. Então, a gente tem que fazer realmente com que esse mercado vire esse ponto turístico. E lá tem a essência cultural também de Montes Claros. Exatamente, né? É o ponto turístico cultural de Montes Claros. Ele está na nossa essência, sim, né? Então, a gente precisa realmente fazer com que ele se transforme nisso, porque da forma que ele está hoje, ele não é nada, né? Ele acabou deteriorando com o tempo e desorganizado, ficou uma bagunça, né? Então, assim, precisa ter uma organização, como ao tudo. Ao longo dos anos, ele teve pequenas reformas, exatamente, mas não uma grande, né, reestruturação. Não, a gente precisa entender, ter uma visão empreendedora. A coisa vai evoluindo, né? Tudo foi evoluindo ao passar dos anos e o mercado não evoluiu. A gente precisa dar cursos para aquele pessoal que está lá, né, mostrar para eles como que as coisas estão funcionando, com a tecnologia, de que maneira que a visão hoje da população, né? Então, assim, o gosto permanece, mas ninguém gosta de chegar e ver um local sujo, um local que não está renovado. Então, o que a população espera daquele local, né? De que forma que ficaria? A gente não pode perder a essência, mas é claro, tem que evoluir também com o tempo. Então, essa é a proposta, entendeu? E principalmente coisas básicas. Pelo que eu acompanhei, né, acompanhei a audiência pública, eles reclamaram de banheiros quebrados, sim, telhado, sujeira, né, e outras... Infelizmente, virou ponto de droga, virou ponto de violência, né? Então, a gente precisa rever tudo isso, tanto na questão da segurança, na questão da insalubridade, né? Tudo isso, da estrutura, da ventilação, sim, né? De que forma que está condicionando ali os produtos, mas de que maneira que o município está viabilizando isso para os lojistas, para o pessoal das bancas. A estrutura das bancas é o melhor que a gente tem para oferecer hoje, né? Então, tudo isso tem que ser revisto, gente. É o que eu falei, tudo foi evoluindo. A gente vê mercados modelos, vê São Paulo, vê Belo Horizonte, né? Outros mercados de outras cidades do porte de Montes Claros. Então, a gente tem como evoluir. Sim, é uma cidade, né, grande, quase meio milhão de habitantes. Exatamente. Montes Claros é referência para todo o norte de Minas. Então, sim, a gente tem que vestir dessa importância que nós temos e vestir o nosso mercado dessa importância, sim, né? Sempre reivindicando pautas importantes e também outra aqui que não tem como não falar, que é o retorno dos pediatras, a falta dos pediatras em UPAs, em hospitais. E está chegando essa demanda no seu gabinete? O tempo inteiro. Qual é o problema, gente?
Primeiro, no mandato anterior, a secretária que estava no mandato do prefeito Humberto Souto, a resposta dela para a gente é que o SUS não preconiza a presença do pediatra no território mais, que é o médico da família. Tá, nós vimos que esse era o modelo adotado pelo Brasil, mas nós vimos aí ao longo dos anos que o médico da família somente não deu para suprir essa demanda, que acaba estourando nos prontos-socorros. E estourando os prontos-socorros, não tem leito que suporte. Se a gente pode tratar essa criança antes de chegar no estado grave, sim, por que nós temos que esperar chegar no estado grave? Porque o SUS não preconiza? Se não deu certo, por que na nossa cidade nós não podemos discutir? Outras cidades estão fazendo essa discussão. Sim. Já estão revendo. Né? Eu não digo para mudar tudo de uma vez, mas vamos pegar aí 5 regiões grandes de Montes Claros. Delfino Magalhães, Santos Reis, Grande Major Prates. Vamos colocar a presença do pediatra lá todos os dias para ver se isso já não começa a diminuir o número de crianças que possam ser internadas. Estamos falando de saúde. Né? Estamos falando de saúde, estamos falando de vidas. Né? Se essa criança for medicada a tempo, será que ela vai chegar no estágio mais grave? Né? Então, assim, o que eu sempre entendi de SUS é que o importante é prevenir do que remediar. Né? Que a saúde da família é justamente para atuar na prevenção. Sim. Né? E não no caos. Então, a gente está deixando chegar no caos. Então, qual é a maneira da gente não deixar chegar no caos? O que a gente entende, o que a gente vê as mães pedindo, não tem o pediatra. Aí veio a outra questão. Mas tem a demanda espontânea e não é atendida. Uhum. Não cumpre essa demanda espontânea, sim, sobra. Mas é diferente de você ter o médico ali todos os dias, a comunidade sabendo que tem, que pode contar com aquele médico acompanhando o filho dele. Sim, entendeu? A confiança. É a confiança, né? Então eu acho que a gente precisa, assim como estabelece aquela confiança do médico da família, já com os adultos, já com os idosos, da mesma forma o pediatra com a criança. Eu tenho um filho de 15 anos. Eu até hoje prefiro levar ele no pediatra, né, que não é mais pediatra. Mas isso, gente, é a confiança da mãe no profissional, sim, que é específico daquela área. E estamos chegando numa época de crises respiratórias. O governo de Minas até decretou estado de emergência em relação a isso. Exatamente. É prevenir mesmo. É prevenir. Por exemplo, na região da Grande BH, né, a situação está gravíssima. As UPAs estão todas em situação críticas. Não tem vaga, né? As mães em situação de desespero. E o que a gente não quer é que chegue esse estágio aqui em Montes Claros. Mas, infelizmente, a gente está vendo que tem vários vírus, né? A questão da bronquiolite, infelizmente, atingindo as nossas crianças e deixando um estado muito crítico, muito grave. Então, se a gente conseguir esse atendimento primeiro, para não deixar agravar, nós acreditamos que a situação será mais amena, né? Então, a nossa luta é junto com o apelo dos pais da nossa cidade, né? Que tenham médicos atendendo. E vários pediatras também vestem essa camisa, levantam essa bandeira, que possam ter atendimento para amenizar a situação grave no pronto-socorro. Até para pagar um preço justo, teve uma questão salarial também dos pediatras, né? Sim. Né? A gente precisa rever toda essa situação, tem que conversar com a classe, ver toda a cadeia de atendimento, não é só acusar aquele problema lá na ponta, não, é o que a gente pode fazer de todo o sistema. Não, o sistema é falho só lá na ponta. Não, gente, se está tendo problema na ponta, o início, a base do sistema está falha, né? Então a gente precisa rever o todo.
E foi feito algum tipo de requerimento, algum ofício? Sim, nós já fizemos o requerimento, estamos aí incansáveis na luta e vamos solicitar uma reunião com o secretário de Saúde que vem demonstrando uma boa vontade com o diálogo com a Câmara, né? O Eduardo, ele vem demonstrando essa boa vontade. Eu, no nosso mandato, não senti essa boa vontade com a secretária anterior, mas com o atual, ele nos atende muito bem aos vereadores, sabe? E tem estabelecido um diálogo muito bom com a Câmara. Uhum. É uma situação bem preocupante mesmo, e quanto mais rápido resolver... É melhor, né? O que a gente quer é atenuar esse problema na nossa cidade. Maria, vamos falar aqui sobre também obras na cidade inteira, que a senhora todos os dias está aí em uma obra diferente, sujando o pé no barro. No bairro de Lourdes, por exemplo, a senhora até fez um vídeo emocionada que conseguiu um recapeamento lá para a região, que é muito importante. Às vezes as pessoas falam com a gente assim, sabe, Cris? Asfalto em cima de asfalto. Gente, tudo a gente tem que ter planejamento. Uma cidade, e o prefeito Humberto Souto demonstrou isso de uma maneira muito clara e muito simples, que agindo com responsabilidade, com honestidade, com planejamento, tem dinheiro. Melhor do que a gente ficar tampa buraco, todo ano. A primeira chuva leva embora. Então, se tem ruas que a gente vai tampando buraco, né? Todo ano gastando dinheiro com aquilo, sim, a gente tem que detectar e começar a planejar, né? Eu coloquei na minha emenda impositiva o recapeamento de uma rua muito importante, que era a antiga Andradita, hoje a Giovanni Soares, lá do bairro de Lourdes, que é uma rua de acesso importante. Uhum. Então, a gente precisa fazer isso na cidade toda. Ali no bairro Cândida Câmara, muita gente me perguntou, precisava? Gente, precisava porque essa operação de tapa-buracos é um gasto. Claro. É um gasto. Se você faz o recapeamento, no ano que vem nós não vamos ficar tampando buraco. No outro ano nós não vamos ficar tampando buraco. Então é dinheiro para a gente ficar fazendo obras estruturantes na cidade. E a cidade é igual a casa da gente. Ali quebra uma porta, ali quebra uma janela, ali quebra um telhado. Então a cidade é assim, a gente precisa ficar consertando, ficar mantendo, a manutenção é constante. E a segurança, porque o tapa-buraco não é a mesma coisa que o recapeamento. Não é não. E aí vem a chuva, é o que você falou, fragiliza aquele tapa-buraco. Às vezes numa próxima chuva um carro cai ali dentro. O que era uma coisa pequena acaba se transformando maior. Exatamente. Então a cidade, gente, ela precisa de um planejamento nas obras estruturais, na saúde, na educação, na cultura, no esporte, no meio ambiente. A cidade, ela é um todo, ela não é única. Ela não é só estrutura, ela não é só saúde, ela não é só educação, ela é todo. Para que a gente tenha uma população saudável, uma população equilibrada, a gente pensa na cidade como um todo, sabe? Para que tenha todo esse equilíbrio, para que a gente consiga manter. Às vezes o povo fala, mas você acha que essa obra era importante? Tudo é importante, toda obra é importante, né? A gente precisa ver a cidade como um ecossistema, que a gente tem que cuidar do cidadão como um todo, e tudo é importante na cidade. Bem, para encerrar aqui o nosso programa, o nosso cafezinho, deixa uma mensagem aí para o seu pessoal, seus quase 3.020 votos, 3.020 pessoas que confiam no seu trabalho. Deixa uma mensagem que pode esperar da vereadora neste mandato, neste ano. Gente, vocês podem esperar essa mulher aguerrida, que luta muito por tudo aquilo que a gente acredita, que é uma cidade cada vez melhor para a gente morar, a capital do norte de Minas. Eu amo Montes Claros, eu nasci aqui, é a minha cidade do coração. Nós temos o potencial para ser cada vez melhor. Então, essa vereadora acredita, trabalha e luta pelas comunidades urbanas e rurais, porque
Aqui trabalha. E finalizando com Aqui Trabalha, muito obrigada pela sua Eu que agradeço, Cris, por estar sempre junto aqui com vocês, né? E contribuindo para uma cidade melhor. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua participação também. Acompanhe essa entrevista no YouTube, pelo canal TV Câmara Montes Claros. E até a próxima!